Eu vou falar hoje sobre vendas, vou falar agora sobre vendas, e falar sobre vendas é um tema que eu tenho bastante tranquilidade para falar sobre esse assunto. Eu agora no dia 15 de março de 2021, daqui a pouco, daqui a 50 dias mais ou menos, 48 dias mais ou menos, eu completo 30 anos que eu fiz a minha primeira venda como profissional. Eu vendia relógios antes, né? Uma experiência pessoal que eu tive por minha própria conta, mas como profissional, a minha primeira venda foi no dia 15 de março de 1991. É possível que muitos de vocês não tivessem nem nascido ainda, ou fossem criancinhas de colo. Nesse momento, aos meus 19 anos, eu fazia a minha primeira venda como profissional. Uma venda, não uma venda aleatória, não uma venda por instinto, uma venda como profissional realmente. Foi aos 19 anos, numa sexta-feira, eu fiz a minha primeira matrícula. Que era a matrícula, né? Era um curso de inglês, era o que eu vendia lá naquele momento. E nesses quase 30 anos eu vi de tudo. Nesses quase 30 anos eu vendi produto, vendi serviço, eu tive experiência de vender no Brasil, fora do Brasil também. Tive experiência de treinar vendedores, formar vendedores, tive experiência de gerenciar equipes de vendas em uma cidade, em duas cidades, em múltiplas cidades, no país inteiro, viajando para treinar e gerenciar equipes de vendas. Me tornei diretor de vendas com 21 anos de idade, quando eu já comandava pelo menos uns 20 gerentes nessa ocasião. Trabalhava formando lideranças. Na minha própria empresa, passei por vários níveis, né, enquanto a empresa expandia, trabalhando com vendas de diversas formas. Eu estou mencionando isso para você para dizer que até hoje, no patamar que eu estou, eu dedico pelo menos 70% do meu tempo a vendas. Pelo menos eu dedico 70% do meu tempo à liderança e à coordenação, à elaboração de estratégias de vendas dentro das empresas que eu dirijo. Pelo menos 70%. E o restante do tempo, vou botar aí que 25% do tempo voltado para desenvolvimento de modelos de negócio, inovação, que é uma coisa que eu gosto bastante também. Então, vendas é algo que está intrínseco, está na minha vida inteira profissional foi dedicada a vendas. Então, é um assunto que a gente vai falar agora, que eu tenho bastante tranquilidade para a gente tocar nesse assunto. E um tema, eu vou dividir basicamente em duas partes esse assunto. Esse tema que eu vou dividir aqui é um tema que eu vou procurar falar do perfil do vendedor de sucesso. Esse é o primeiro tema. Eu quero falar desse perfil, como é que se comporta um vendedor de sucesso, qual é o perfil dele, quais são as características desse vendedor de sucesso. E o segundo ponto que eu vou mencionar aqui nessa nossa aula são processos inovadores de vendas. Eu quero falar justamente, essa aula ela casa um pouco com aquela primeira aula. Inovação é algo que está pulsando muito forte dentro de mim nesse ano, não é por acaso. Você analisou pela carga da primeira aula que eu dei, como é que esse assunto está pulsando forte, inclusive por necessidade, por desejo de crescer, por objetivo de expandir. Então temos um projeto de vendas que eu vou também aqui apresentar para vocês como foi a implantação dessa inovação que nós fizemos, que resultado deu para que você tire os aprendizados que podem ser interessantes para você. Bom, a pergunta que eu sempre ouço, muito comum de ouvir, uma pergunta com muita frequência eu recebo, qual é o perfil do vendedor de sucesso? Como é que a gente identifica? O que alguém precisa para ser um vendedor de sucesso? E daí muita gente fala, eu já ouvi muita gente falando, não, eu não tenho jeito para venda, eu não tenho vocação para venda, não gosto de vender. Na realidade, essa pessoa nem sabe o que é vender, mas a ideia de vender a pessoa não gosta. Infelizmente, no Brasil, existe um paradigma de que venda é algo de quinta categoria. Infelizmente, no nosso país, vender não é uma coisa glamurosa, não é uma coisa que alguém fala, nossa, fulano vende, uau, é um vendedor, uau, esse é um advogado, ou esse é um engenheiro, não, esse é um vendedor, esse é um vendedor. E a grande realidade é que a gente sabe muito bem que empresa que não vende quebra. Isso já foi dito aqui nesse evento algumas vezes. Empresa que não vende quebra.
Então, na realidade, a venda é uma das atividades mais importantes do sistema capitalista do planeta. A transação espontânea de produtos e serviços, a venda, a transação através da troca espontânea de moeda por produto, ou moeda por serviço, ou moeda por alguma outra coisa, certo? Que o nome disso é venda, é a alma do capitalismo. Se as empresas existem, se o mercado se movimenta, é porque as vendas estão acontecendo. Seja a venda de produto, de serviço, venda de projetos, venda de ações. O mercado da Bolsa de Valores nada mais é do que um mercado de compra e venda de ações. Vendas de empresas, M&A, que é o processo de compras e vendas de empresas. Quando uma empresa compra outra, o nome disso é um M&A. Então, o que acontece? Esse processo de vendas, essa dinâmica de vendas no mercado é o que sustenta o sistema. Esse sistema está aí de pé por conta das vendas. Então, venda não é uma coisa de quinta categoria. Venda é uma coisa de primeira categoria. Vender é uma atividade valorizada. E não por acaso, as áreas de vendas das empresas são dos profissionais mais bem remunerados das empresas. Não é um grande profissional de venda, é um profissional muito bem remunerado. Mas, infelizmente, existe esse rótulo, essa cultura, esse estereótipo de que vendedor é uma coisa de quinta categoria. Infelizmente, é assim que acontece. Como as pessoas vão assimilando essa cultura, às vezes de maneira não intencional, às vezes a pessoa ela passa a desprezar a venda porque aprendeu, ouve isso, está num ambiente onde as pessoas desprezam a venda, infelizmente, ela acaba perdendo a oportunidade de entender, de aprender e se desenvolver numa área que poderia mudar a vida dela. A grande verdade é que o vendedor, quem aprende a vender, ele não tem mais limites de ganho. Um vendedor, ele não tem limites para ganhar dinheiro, ele não tem limites para poder expandir e se desenvolver. Basta ele aprender. Se ele aprende a vender, depois ele lidera pessoas, depois ele escala, depois ele vai usando outras ferramentas. A venda é o que movimenta uma empresa. Aprendeu a vender é um passo para empreender. Porque empreender o que é? É você vender de forma mais estruturada. É você empacotar algum produto e vender de uma maneira mais estruturada. Isso é empreender. Então, quem aprende a vender é um passo para ele começar a aprender. Assim aconteceu comigo. Eu entrei numa área de vendas, eu aprendi a vender, trabalhei 4 anos numa área de venda, desde de vendedor até diretor de vendas. A partir de um momento, eu abri o meu próprio negócio. Meio caminho já estava andado para que eu fosse bem sucedido naquele negócio. Não é? A única coisa não é vender, mas meio caminho estava andado, porque muita gente morre no seu negócio, 80% das empresas quebram no Brasil antes de completarem 5 anos de existência, grande parte dela porque falta fluxo de caixa. E falta fluxo de caixa por 2 coisas, ou por falta de capital e falta de vendas. Porque o cara pode não ter capital, mas se ele vende, ele capta dinheiro. Ele usa o dinheiro do cliente. A venda traz dinheiro, traz faturamento. Foi assim que aconteceu comigo. Comecei meu negócio com 20 mil reais do cheque especial, foi uma largada. O resto foi tudo venda. O fluxo de vendas gerou fluxo de caixa e nos permitiu pagarmos os nossos compromissos até a gente crescer, até a gente empatar, até a gente pagar um empréstimo e até a gente começar a faturar. E aí nós começamos a abrir uma escola a cada 45 dias, com o próprio fluxo de caixa gerado nas nossas empresas. Naquela época não existia internet, não tinha como impulsionar em rede social, não tinha nada disso. A gente simplesmente tinha um processo de venda bem definido. Então, quando alguém me pergunta qual é o perfil de um vendedor, quando alguém me cria essa dúvida, Flávio, qual é o perfil de vendedor? Ou melhor, às vezes a pessoa me pergunta, para vender precisa de vocação? Dom? O cara tem dom de vender? O cara é um vendedor nato. Imagina um negócio desse. O cara é um vendedor nato. Não existe essa história de vendedor nato. Posso te garantir, eu vendo há 30 anos, eu formo equipe de vendas há 30 anos. Eu não estou exagerando, 30 anos completo agora, 15 de março, desde quando eu fiz a minha primeira venda profissional. Qual é o perfil de um vendedor? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que qualquer pessoa pode vender. Qualquer pessoa, de qualquer perfil. É um engano alguém dizer que para vender você precisa ser muito comunicativo.
Não é ruim o cara ser comunicativo, mas eu já vi pessoas que não são tão comunicativas venderem bastante, performarem mais do que pessoas comunicativas. Já vi pessoas fleumáticas, aquelas pessoas mais introvertidas, mais lentas, venderem mais do que aquelas pessoas elétricas. Já vi pessoas venderem muito mais. Já vi pessoas tímidas venderem muito mais. Eu costumo dizer que eu sempre fui um cara tímido. E eu me incluo nesse perfil de uma pessoa que... Eu não sou aquele cara que entra numa festa, sai falando. Na frente da câmera, eu falo bastante. Quem me conhece sabe que eu não sou tão extrovertido assim. Então, é um engano você criar aquele estereótipo de que vendedor é o cara falastrão. É aquele cara que vende picolé para esquimó. É o cara que vende areia no deserto. Já ouviu falar nessa conversa? Não é desse jeito não, amigo. Não é desse jeito não. Na realidade, quem fala isso não sabe o que é vendas. Quem fala isso atribui vendas a uma atividade intuitiva, atribui vendas a uma atividade de sorte, ou uma atividade de dom. E eu quero mostrar para você hoje que não é, porque eu quero falar de qual é o perfil de um vendedor campeão. Aquele cara que está sempre nos rankings, aquele cara que está sempre em primeiro lugar, aquele cara que bate recorde de vendas numa empresa, aquele cara que é a estrela de vendas de uma empresa. Vendas é performance, é igual um atleta. Então, um bom vendedor, o melhor vendedor de uma empresa é sempre uma estrela. É sempre um cara conhecido por todos os lugares, é um cara reconhecido, é um cara que ganha muitos prêmios, ganha viagem, ganha bônus, ganha muito dinheiro esse cara, ganha altas comissões, é reconhecido, vai na sala do presidente da empresa. O vendedor de sucesso é uma estrela. Toda empresa tem um vendedor que é uma estrela. Toda empresa, sem exceção. Aquele cara que brilha, aquele cara que traz bastante faturamento para a empresa, aquele cara que lidera grupos grandes e é responsável por um ingresso grande na empresa. Essas estrelas têm algumas características em comum. Eu conheço esse perfil de longe, há 30 anos trabalhando com isso. Senti na pele, ninguém me contou isso, senti isso na pele. E depois liderei esse processo e até hoje a gente lidera esse processo nas nossas empresas. Então, quais são as características? O que todo vendedor bem-sucedido tem? Pode ser que pessoas tenham o que eu vou dizer aqui agora e até não sejam tão bem-sucedidos por outros fatores. Mas eu te garanto que todo vendedor que é uma estrela tem esses 3 elementos que eu vou te colocar aqui. Que elementos são esses? O primeiro deles é fome. O vendedor de sucesso é um cara com muito apetite. Ele tem muita fome. E aí alguém pode dizer, mas como assim, muita fome? Vou te explicar. Tá? Eu tenho 3 filhos, vou dar um exemplo aqui para você entender. Eu tenho 3 filhos. Tem um mais velho, ele bota ali o prato de comida dele ali para almoçar. Ele vai ali olhar, vai comer na boa, vai comer tranquilo. Eu tenho um do meio, que ele vai olhar para aquele prato, ele vai devorar aquilo ali. Ele vai devorar, dá gosto de ver ele comendo. Não é? Ele parece que aquilo ali, ele não só se alimenta, ele entra em êxtase quando ele come. Ele gosta de comer. Ele é grande, forte, atleta, gosta de comer. O terceiro, mais novinho, comer para ele é um compromisso na agenda. Demora, até você vai botar aquilo que ele mais gosta, ele demora para comer, porque comer para ele não é uma prioridade tão grande. Então, são 3 filhos, 3 meninos, 3 pessoas completamente diferentes da outra, que têm apetites diferentes para a comida. Você já experimentou comer alguma coisa quando você está com muita fome? A comida fica mais gostosa, concorda? Quando você está com o apetite aberto, a comida fica mais saborosa, fica mais suculenta, não é verdade? Agora, você já experimentou a comer quando você está sem fome? Você não está com nenhuma fome? Você se esforça um pouco mais para comer, ou até não come, certo? Apetite de que eu estou falando? Que fome é essa? O vendedor de sucesso, ele tem um apetite muito grande. Geralmente é alguém que está iniciando a carreira, é um apetite de mudança de vida. É alguém que vive, às vezes, numa condição que ele quer muito mudar de vida. Ele quer muito se transformar numa outra pessoa. Ele quer muito subir de patamar, ter acesso a coisas que ele não tem. Se ele mora na periferia, ele quer parar de andar de ônibus. Ele quer parar de morar longe do trabalho. Ele quer ter uma transformação na vida dele e ele está disposto a ralar o que for necessário. Ele está disposto a abraçar qualquer desafio para essa mudança de vida. Então, o apetite de mudar de vida, ele é um elemento que está presente em todo vendedor. Então, todo vendedor
que está no topo é um cara que tem muita fome. Não tem como um cara que performa como um vendedor. Não é talento, senhores, é muita fome. Não tem só com talento e pouca fome alguém performar muito. E o motivo é muito simples, porque venda é uma atividade que tem muito mais nãos do que sim. Vendas é uma atividade que é dura, é uma atividade que você fala com várias pessoas, às vezes você é maltratado, às vezes a pessoa te trata mal, ou às vezes a pessoa te ignora, ou às vezes a pessoa te engana, te cria uma expectativa e não fecha nada contigo. Às vezes a pessoa te faz você se deslocar até um outro local para atender ela e chega lá, ela não está com nenhuma intenção de comprar nada com você e você criou aquela expectativa, tem uma meta para bater, tem um prazo para bater meta, tem pressão na empresa e você tem que lidar com esse tipo de variável no dia a dia. Somente uma pessoa com muita fome consegue suportar isso, é muito simples. O cara que não tem tanta fome, ele já para. Eu não estou dizendo que ele vai desistir de vender, não, ele até pode continuar vendendo, mas ele não vai performar tanto. Ele vai se afetar com aquela situação e não vai performar tanto. Então, só existe uma hipótese do cara ser um campeão, um vendedor campeão. Se ele for um cara que tem muita fome, aí sim ele vai ser um cara campeão. 100% dos campeões de vendas, 100% de todo mundo que está no topo dos rankings, 100% das estrelas de vendas de todas as empresas tem muita fome.